para não ficar numa igreja tão geral, eu peguei mais a teologia da libertação e como a teologia da libertação acabou constituindo um grupo de intelectuais, sempre latino-americanos, mas tendo um contato com alguns teólogos europeus, né, que acabaram sendo, digamos assim, as fontes iniciais, né, desses intelectuais, que eles todos, embora sejam intelectuais que falem de uma teologia latino-americana, eles estudam grande parte na Europa. A questão agrária, ela em geral é complexa, né? Porque eu sou pernambucano que eu estou dizendo, mas em Pernambuco ela teve uma complexidade, porque vai desde a década de 60, houve uma perseguição muito forte, há perspectivas mais radicais de luta no campo, perspectivas de reforma agrária, inclusive dentro da própria igreja. Eu fiz a graduação em História na UFPE, e meu pai já foi professor lá. Uma etapa importante da minha graduação foi um projeto de IC, que eu comecei com o Antônio Montenegro, que até hoje é professor lá, e fiz um projeto sobre Igreja e Estado durante a ditadura em 68 em Pernambuco. Depois eu acabei me afastando um pouco de Montenegro e aí me aproximei mais de Cristine Dabá, né, que trabalha com a questão mais rural. Em função dela, eu consegui ir para a França. Eu fiz o contato através dela com Richard Marran. Inclusive, ele veio para cá, né, algumas vezes. E aí eu fiz um mestrado, ainda na mesma linha de História da Igreja, mas ligado ao contexto da ditadura. Então, eu comecei a trabalhar fiz um estudo de redes da teologia da libertação, né? Lá eu fiz, na verdade, o primeiro ano de mestrado e o segundo, o Master 1 e o Master 2. Como eu já estava lá e acabei me aprofundando nas pesquisas, eu fiz o doutorado lá também com Richard Marran, mas aí já consegui fazer uma cotutela com a UFPE. E aí eu trabalhei sobre a Comissão Pastoral da Terra, né, e os conflitos de terra. Eu terminei o doutorado em setembro, né, fiz a defesa lá na França, e aí em novembro surgiu o concurso aqui, eu sou de Recife, né, e aí surgiu o concurso aqui, eu passei, só que aí só fui chamado em junho de 2013, e desde junho de 2013 eu estou como professor da Estadual do Ceará, né, que é a UES. Para não ficar numa igreja tão geral, eu peguei mais a teologia da libertação e como a teologia da libertação acabou constituindo um grupo de intelectuais. Então eu tentei pensar um pouco na história intelectual, entendeu? Pensar a teologia da libertação do ponto de vista de como era um grupo de intelectuais que tinham uma formação em universidades específicas, atuavam em outras universidades específicas, né? Então tentei ver basicamente as redes de sociabilidade e os intelectuais que eles liam, né, porque eles são muito herdeiros da nova teologia europeia, e aí fazendo uma leitura latino-americana disso e também percebendo as produções, né, que foram feitas por eles, artigos, né, livros que foram produzidos. Então pensar basicamente como intelectuais. Aí peguei alguns e fiz a identificação da trajetória das redes de sociabilidade e das produções feitas por esses teólogos, né? Então é pensar a teologia da libertação como um movimento de intelectuais conectado em rede, sempre latino-americanos, mas tendo um contato com alguns teólogos europeus, né, que acabaram sendo, digamos assim, as fontes iniciais, né, desses intelectuais, que eles todos, embora sejam intelectuais que falem de uma teologia latino-americana, eles estudam grande parte na Europa. Como eu tinha trabalhado com a igreja e eu procurei Richard Marran, a tese dele, a gente inclusive traduziu Cristine Dabá, uma aluna dela que é Raíssa Orestes, e eu, a gente traduziu, que é Dom Helder, Os Poderosos e os Pobres. Ao escolher ele, eu ia trabalhar a igreja. Foi no diálogo com ele, né, nas reuniões com ele, a gente definiu trabalhar sobre a teologia da libertação e para não ficar algo muito vago, a gente definiu fazer um estudo de intelectuais a partir da perspectiva de Cirinelli. E ele tem um outro livro também, mas aí eu acho que não foi traduzido, que ele trabalha muito com a geração dos intelectuais que foram formados pela INAH, que é a Escola Nacional de Administração, e que, em geral, forma os presidentes da França, né? Então ele faz um estudo de gerações intelectuais. Então foi nessa perspectiva que eu trabalhei com História da Igreja, né? Mantendo a relação com a ditadura, já que a teologia da libertação surge no contexto das ditaduras latino-americanas. Então, assim, nesse contexto aí não conciliou tanto Cristine Dabá e Richard Marran, né? Acabou que no doutorado, uma forma de até
fortalecer o doutorado em cotutela que eu fiz foi de achar um tema que trabalhasse a questão da igreja e trabalhasse a questão agrária. E na época coincidiu do meu tio ser presidente da CPT e aí todas as portas se abriram, né? Tanto do acervo nacional, visitei a CPT lá de Pernambuco e aí gostei muito porque lá ele, diferentemente das outras CPTs nacionais, lá ela é um movimento, ela tem bandeira, ela tem acampamentos. Acampamentos hoje em dia eu acho que não tanto, porque como eles dizem, já não tem mais tanta perna, né? Mas eles têm assentamentos históricos, né? Que são os que eu trabalhei na minha tese, que é o assentamento, principalmente, para resumir, né? O Pitanga e o Ubu, né? Que são dois engenhos históricos, né? Esse de Pitanga, que foi em 86, ele, inclusive em publicações nacionais, ele aparece como uma das primeiras ocupações no contexto pós-ditadura. O que é interessante da CPT de Pernambuco é que me permitiu mais ainda trabalhar com a questão da igreja em Pernambuco, porque ela era até então a pastoral rural. E aí, por conta de Dom José Cardoso, que assumiu no lugar de Dom Helder, ele desarticulou vários movimentos de pastoral, né? E aí, inclusive, a CPT, quer dizer, a pastoral rural, porque como pastoral rural, ela é subordinada ao bispo. Como CPT, não. Como CPT, inclusive, eu consultei documentos em que a CNBB teve que intervir no sentido de dizer que o bispo... Então, foi a única derrota do Dom José Cardoso. Ele teve que engolir a CPT, né? Porque aí a pastoral rural, ele demitiu todo mundo e aí, automaticamente, a assembleia que estava prevista de pastoral rural, eles que já tinham vínculo com a CPT, entraram em contato com a CPT nacional e disseram, queremos ser CPT. E a assembleia seguinte já foi a Assembleia de Fundação da CPT Nordeste 2. E aí ele tentou, como ele era presidente do Regional Nordeste 2, ele tentou se articular, mas o próprio regional disse que autorizava. Então, ele perdeu local, regional e nacionalmente, né? Porque a CPT, em muitos aspectos, ela é uma pedra no sapato de bispos reacionários, né? Porque eles não podem impedir. Claro, quando é uma CPT mais diocesana, o impacto dele pode ser maior, mas se ela se abrigar na CPT nacional, ele não tem como, ele tem que engolir. O 88 se deve em função disso, né? Um contexto específico, mas eu procurei mostrar como, na verdade, o que surge em 88 já era uma continuidade muito grande. Eu tentei mostrar como é que nasce a pastoral da terra a partir da pastoral rural, porque a pastoral rural ela tem uma estrutura mais engessada e mais subordinada à igreja, né? E a CPT não, ela já é muito mais autônoma e ela se aproxima muito mais de um movimento social. E no caso da CPT de Pernambuco, ela foi bastante longe nesse sentido. Inclusive, ela tem uma bandeira, né, que as outras, e até nacionalmente, as pessoas que eu entrevistava no nacional disseram, até às vezes cria um problema aqui, porque tem sempre um pouco esse conflito entre uma CPT movimento e uma CPT mais assessoria, né? E em Pernambuco, houve inclusive um racha interno, porque tinha algumas pessoas da pastoral rural que tentaram seguir essa ideia de não, seremos apenas um assessoramento, e aí os que vinham já de uma tradição até da ação na ACR, né, que é a Animação dos Cristãos no Meio Rural, vinham numa perspectiva de movimento mais engajado, e acabou havendo esse racha e fortaleceu essa ideia de ocupação mesmo. Inclusive o chamado trabalho de base, de ir nas periferias próximas às usinas e aos engenhos, inclusive essa parte a CPT fez também, que é um pouco o que o MST faz hoje em dia, né? Mas nacionalmente é um pouco uma exceção. A questão agrária, ela em geral é complexa, né? Porque eu sou pernambucano que eu estou dizendo, mas em Pernambuco ela teve uma complexidade, porque vai desde a década de 60, em que você tem o SORP, né, a ACR, que surge pouco tempo depois, a JAC, são todos movimentos, digamos, de ação católica, mas que alguns tinham uma perspectiva anticomunista. Crespo, ele declara apoio à Revolução e considera que foi salvo e que a vida dos camponeses vai melhorar, né? Depois, em 72, é que ele já começa a romper, inclusive o SORP acaba, né? Em 72, mais ou menos, é que começa a se chamar essa experiência, que até então era o SORP, de pastoral rural, sob a autoridade, vamos dizer assim, a coordenação
do Paulo Crespo. Então, de 72 até 84, quem imperava era o Paulo Crespo. Então, acabava sendo uma perspectiva um pouco conservadora, né? Mas, dentro dessa perspectiva de pastoral rural, já começava a ACR, que desde o início destoava um pouco do Paulo Crespo, né? Paulo Crespo como SORP e a ACR com o Padre Servar. Mas era assim, o problema é que acabou que, como o Paulo Crespo ele foi crescendo hierarquicamente, então ele ficava na coordenação, mas como maestro, mas na base a ACR atuava numa perspectiva bastante diferente. E o Paulo Crespo, estrategicamente, ele foi se distanciando dessa perspectiva extremamente reacionária. Mas se você for ver as primeiras falas dele no SOP, digamos, ele passou de uma direita ou extrema-direita para um centro que, inclusive, a dissertação dele fala de libertação, é uma apropriação de um conceito que é da esquerda católica e que ele estrategicamente assumiu e ficou numa posição de coordenação. Mas a base, a CR era muito forte. Então, na verdade, a CPT ela surgiu muito de uma renovação dentro da ACR, né? Que praticamente a CPT, porque o método da ACR era ver, julgar e agir, como se a CPT tivesse abrandado um pouco o julgar na perspectiva religiosa, né? Passou mais para uma pastoral da ação, priorizando mais a ação e menos a formação religiosa. Porque o ver, julgar e agir acabar, por mais que fosse assim, uma perspectiva observar a realidade, analisar a partir dos princípios cristãos e definir metas, mas nessa definição de princípios cristãos acabava ainda tendo uma herança muito de evangelização. E a CPT praticamente rompeu, porque a CR, no fundo, muitas pessoas diziam assim, não, o Padre Servar acabava ficando feliz quando formava padres. A CPT você não sente mais essa ideia. É uma perspectiva de uma pastoral social de apoio mesmo, assim, que não tem essa perspectiva de aproveitar a situação para formar religiosos, né? Então, a perspectiva evangelizadora, não vou dizer que ela desaparece, mas ela fica vista sob uma outra ótica, né? A chamada pastoral do testemunho. Você se converteria ao ver uma ação mais forte, mas não a partir tanto da palavra e da evangelização mais tradicional, né? Houve uma perseguição muito forte, há perspectivas mais radicais de luta no campo, perspectivas de reforma agrária, inclusive dentro da própria igreja. A perspectiva do MEB, ela é interessante porque ela rompeu claramente com o SORP, inclusive, porque no fundo a gente pensa que o SORP tinha muitos recursos, mas no fundo o MEB acabava tendo mais. Claro, o SORP recebeu financiamento norte-americano, né? Tem centros, por exemplo, em Carpina, que foram feitos, e tem lá, né? Feitos com recursos da Aliança para o Progresso e etc. Então, o SORP, né, que era o Serviço de Orientação Rural, recebeu. O Crespo negou muito tempo, mas em algum momento nas falas dele isso aparece, né? Não tentando se deturpar um pouco o sentido político, dizer não, que era simplesmente um financiamento e num contexto em que havia poucos recursos, era preciso aceitar os recursos de onde quer que eles viessem, né? Isso acabou imperando por um tempo. Mas houve, de certa maneira, um arrefecimento dessas lutas mais radicais, né? E mais engajadas e que flertavam de muito perto com a luta pela terra, né? Perspectiva de reforma agrária em que Francisco Julião teve uma proeminência muito grande. Mas depois acabou que isso ficou restrito à CR. A CR acabava se protegendo um pouco por ter a perspectiva religiosa, né? Então eu fiz uma entrevista muito longa com o Padre Servar, foi na época que ele voltou para a França, né? E era uma pessoa muito próxima do meu pai, frequentava a minha casa quando era pequeno, e eu acabei depois herdando um pouco, apesar da diferença gritante de idade, né? Ele morreu com 91, 92, e eu estreitei os laços com ele a partir dos 86, 87 anos dele, né? E eu visitava ele na casa dele. Criei uma amizade, né? Apesar do pouco tempo. Ele fez uma entrevista muito longa, algumas coisas ele preferiu que eu não gravasse, né? Dessas divergências internas, né? Da perspectiva dele com a do Paulo Crespo, que isso aparecia, mas se tentava equilibrar essa tensão, né? Porque no contexto em que a igreja estava perseguida, não era estratégico revelar tão fortemente essas divisões internas. Mas aí então a ACR conseguiu
garantir minimamente essa perspectiva mais radical, embora ela não aceitasse claramente o comunismo, né, como era visto a perspectiva de Francisco Julião, apesar de ele ter rompido com o próprio Partido Comunista, mas essa perspectiva da ACR era a que falava mais dentro da possibilidade de repressão do contexto da época, da reforma agrária, da perspectiva da sindicalização. O grito no Nordeste, se você for ver, você até se pergunta, tem alguns encontros de reforma agrária, você diz, poxa, como é que nesse contexto foi possível um encontro desse tipo, né? E eles chegaram, inclusive, a se expandir nacionalmente, e teve outras perspectivas no trabalho da professora Socorro Abreu, né? Você vê outros movimentos que ainda conseguiram sobreviver no campo, no meio rural, nessas perspectivas mais radicais, mas todos agindo na clandestinidade. A ACR ela não agiu na clandestinidade, o padre Servar nunca foi preso, nunca chegou a ser perseguido, inclusive ele agiu no caso de Matapiruma, né? O padre Servar relata que um dos trabalhadores sobreviventes ficou sob a proteção dele, que ele levou no carro dele e que ficou sob a guarda da igreja, né? De alguma forma. E ele conta o pavor que ele estava, né, morrendo de medo de ser assassinado. Então, assim, a ACR, não é que eu estou puxando só para a igreja, né, mas, digamos, a igreja acabou virando um pouco um guarda-chuva e protegeu esses movimentos. Então, conseguiu abrigar um mínimo de luta pela terra mais radical, né, uma perspectiva mais incisiva da luta do meio rural, né, por questões... E, por outro lado, tinha a FETAP, né, numa perspectiva bastante ligada à ação católica conservadora, né, na perspectiva do Paulo Crespo, então, de anticomunismo, mais declarado. O padre Servar disse que eu não tinha problema nenhum com Francisco Julião. Por mim, era um contexto em que a gente tinha que estar junto. Um padre da década de 60 dizer isso é até interessante, né, porque apesar do engajamento, existia um ranço de anticomunismo, né, na medida em que era o materialismo histórico, né, o ateísmo, todas essas questões ainda... Eu já ouvi até de bispos considerados progressistas um ranço em relação a isso. Então, nunca é completamente harmônica, embora seja numa perspectiva mais radical. Hoje em dia, isso, por exemplo, na CPT, esse ranço já não existe, né? Mas essa perspectiva anticomunista, como foi tão forte, e muitas vezes houve uma mudança dentro dos próprios movimentos. A própria Jaque, ela passou de um anticomunismo para uma defesa mais radical em 67, 68, da luta pela terra. Então ficou, para resumir, né, não ficar tão pulverizado, a ACR de um lado mais abrigada pela perspectiva da igreja e a FETAP um pouco nessa ideia herdeira de uma ação católica mais conservadora, mas que atuava com o trabalhador, mas numa perspectiva de conciliação de classes, né? A FETAP ela vai romper mais claramente a partir do final da década de 70, né, com o Congresso da CONTAG, o terceiro Congresso, que vai sair não é o Plano Nacional, é o Estatuto da Terra, né? A perspectiva de uma política de reforma agrária nacional, oficial, vai romper com isso e vai optar já pela perspectiva de ruptura disso e de ocupações de terra. Muito da atuação no meio rural a partir da FETAP ocorria através do TRT, né? Os sindicatos, eu até escrevi alguma coisa sobre isso também, porque a luta política mais abertamente estava cerceada, então muitos trabalhadores agiam no espaço da justiça, né? Das varas trabalhistas, nas varas do setor rural, né? A vara trabalhista de Nazaré da Mata, que compreende os municípios de luta pela terra que eu atuei, né? Que eu pesquisei. Mas então, basicamente, houve duas frentes, né? A ACR e a FETAP, e a FETAP recorrendo bastante através dos sindicatos e de advogados. Os sindicatos rurais atuavam muito nas lutas trabalhistas, né? Salarial por indenização, 13º, diferença salarial e etc. Eu cheguei aí no Centro de Pastoral Dom Fernando, lá em Goiânia, e aí o Antônio Conuto me disse, o MST surgiu embaixo daquela árvore. E aí ele mostrou o local, a árvore, né, sobre a qual as lideranças do MST se reuniram, ainda muito com a participação da CPT, né? O próprio João Pedro Sterling dá crédito à participação da CPT e muitas
falas de lideranças do MST colocam a CPT como a mãe do MST. Claro que depois o MST avançou mais numa leitura marxista mais radical, mas radical no bom sentido, né? Não é uma crítica. Né? Uma leitura marxista mais aprofundada, sem negar a origem da CPT, mas em alguns momentos foi à frente, né? Numa perspectiva mais ousada de ocupação de terra. É um movimento, né? A igreja, a CPT, querendo ou não, ela depende de recursos provenientes da igreja, inclusive uma das igrejas que mais doava é a igreja norte-americana, por incrível que pareça, norte-americana, igrejas europeias, igrejas alemãs, austríacas. Então, é sempre uma dependência um pouco financeira. Já o MST, embora, como todo movimento, precise de recursos, mas tem uma perspectiva mais ousada e desprendida, já que não tem uma estrutura burocrática tão rígida, né? Que por mais que a CPT de forma nenhuma seja uma estrutura burocrática, mas ela depende um pouco da igreja, né? Querendo ou não, são bispos católicos que assumem, né? Foi até uma disputa que houve internamente para que não houvesse um vice protestante, né? Isso dá um pouco a ideia do que é a CPT, embora ela se coloque como ecumênica, mas jamais se quis um bispo protestante, porque geralmente o vice é para substituir se o presidente morre. Então, morrendo o presidente, a CPT seria presidida por um protestante. Então, isso aí foi recusado, embora fosse proposta da CPT. O que quer dizer que a CPT, de alguma maneira, tem uma subordinação, apesar da grande autonomia que tem, mas tem uma grande subordinação à CNBB. Prova disso é esse fato aí, entre outras questões, né? Somos ecumênicos, mas o presidente é católico, né? Então isso mostra que é importante que tenha surgido o MST nesse sentido, né? Porque muitas vezes em relatos de pessoas do MST não se nega essa origem, mas se diz, é importante que a gente vá além. A gente não pode ficar só na estrutura um pouco de pastoral. É como se numa escala, como se a CPT tivesse sido menos evangelizadora do que as perspectivas anteriores, mas aí o MST mais ainda em relação à CPT, né? Sob óticas diferentes, a CPT ficaria talvez menos radical nessa perspectiva, né? Por conta da questão religiosa. Em alguns momentos é interessante uma perspectiva mais branda, né, porque respeita talvez a autonomia, e em outros momentos eu acho que essa perspectiva mais ousada é interessante. Então esse contexto aí da década de 80, de surgimento do MST, claro, tem toda a experiência no sul, né, da fazenda Anone, né, de toda aquela que tem o livro da Maria Zilda Gricoli, lá da USP, ela revela bem esse surgimento do movimento dos trabalhadores rurais, mas tem muito a perspectiva da CPT nacional, né, que auxiliou nesse surgimento, nas discussões, mas rapidamente o MST assumiu sua autonomia. E hoje em dia é uma relação boa entre MST, não estou querendo fazer uma fala aqui bonita porque está gravando, né? Eu percebo, já falei que tem tensões, mas até em casa tem, né? Então, mas sempre estão juntos, né? Assim, onde eu fui recentemente no assentamento lá na região do Sertão dos Inhamuns, né? O assentamento Orange, que é ligado ao assentamento Santana, que são assentamentos históricos da região. É um encontro da CPT, oficialmente, encontro de assentados, mas na mesa está o padre da CPT e o representante do MST agindo em pé de igualdade, embora sejam assentamentos. É porque muitos desses assentamentos tiveram origem com a CPT, porque o MST nem existia aqui ainda, né, na década de 80, 86, 87, não tinha ainda o MST aqui, mas depois, a partir de um certo ponto, o MST entrou em contato com esse assentamento e, embora a origem histórica seja CPT, hoje em dia a dinâmica, mística, tudo é do MST. A própria mística, as pessoas do MST atribuem a origem da CPT, né? Porque é uma celebração não mais católica, né? Mas uma celebração religiosa. Tem uma perspectiva bastante presente, né? Todos os encontros tem a mística, tem reuniões, encontros de formação, sempre a mística, e se atribui, aí são falas
mais de pessoas da CPT que eu ouvi se atribui isso às origens ligadas à CPT, mas já ouvi também de pessoas do MST como sendo, principalmente as lideranças mais históricas, né? Essas lideranças mais recentes talvez não tenham contato com essa origem da mística, né? Mas a mística é, digamos assim, um elemento chave para compreender esse vínculo, né? Talvez seja a interseção mais visível. Talvez lá em Pernambuco seja um pouco mais dividido, porque lá os assentamentos da CPT continuam sendo da CPT. Não houve esse momento em que o MST tem um assentamento que é interessante, embora ele seja muito amplo, que são as terras da usina Aliança. São mais de 10 engenhos, são 13 engenhos, alguns deles não foram desapropriados, alguns foram na era Lula, e eles remontam ao final da década de 90, em que ocuparam MST e CPT. Mas assim, você tem os do MST e você tem os da CPT. Mas assim, não tem nenhuma tensão, você passa de um lado para o outro, mas desse lado eles vão falar do Padre Tiago, de Marluce, das pessoas mais da CPT, do Júnior, são pessoas que eu entrevistei sempre muito acessíveis e muito engajadas até hoje. E do outro lado eles vão falar mais na perspectiva do movimento, entendeu? Sem um negar o outro, mas eles estão cada um no seu território, né, um pouco. Já aqui já é mais misturado.